abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 22 ao 32. Efésios, capítulo de número 4, versículos 22 ao 32. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Há muitos conselhos importantes nesses 10 versículos que temos acabado de ler aqui. E o apóstolo Paulo diz: quanto ao trato passado, a velha vida, a vida antes de conhecer a Cristo, de aceitar o Evangelho, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar. Essa expressão, ela é muito citada no Antigo Testamento. O chamado despojo. Uma nação declarava guerra a outra nação, como até hoje. E a nação que vencia a guerra, além de fincar sua bandeira naquela terra estranha, como sinal de que havia vencido a batalha, tinha o direito de levar também de volta para sua casa o despojo.
tudo que era de bom e de bem que podia se tirar daquela nação, ou seja, toda a riqueza da nação era levada. Foi o que Deus disse, por exemplo, e orientou a Moisés que orientasse o povo de Israel. No dia da mortandade dos primogênitos, deveria todo israelita retirar tudo o que tivesse de bem da casa dos egípcios. E o Senhor Deus chegou a ponto de dizer, usar a expressão: não é para ficar nenhuma unha, para não ficar nada. Mas já houve outras guerras que Deus disse que eles deveriam guerrear, destruir os inimigos, mas não deveriam carregar o despojo. Por exemplo, qual foi o problema do crente chamado Acã? É porque no meio da peleja ele resolveu atirar o despojo, uma capa babilônica. Aquilo foi a razão da grande derrota do povo de Deus. Ele resolveu trazer para casa o que ele não podia trazer, porque aquela capa era uma capa usada para feitiçaria, para idolatria. Qual foi o grande erro de Saul? Saul teve muitos erros, mas o mais grave foi porque quando venceu os amalequitas, trouxe o despojo. E quando o homem de Deus chegou, disse: que barulho é esse de ovelhas e bois que eu estou ouvindo? Que balido é esse? Que movimento é esse? E ele tentou disfarçar com o homem de Deus, criou uma série de histórias. Sabe como é que é o povo? O povo me apertou, eu trouxe para o povo festejar, porque o povo gosta de festa, o povo gosta de alegria, o povo tem que se alegrar. Eu resolvi fazer uma festa aqui. E Samuel falou para Saul: ah, Saul, hoje o reino foi tirado de ti, porque você não aprendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quanto ao trato passado, a velha vida, vocês que saíram de lá, largue o despojo da velha vida lá, não traga isso para a nova vida em Cristo. O problema, irmãos, é que muitos de nós ainda lutamos com Deus e conosco mesmo para viver esta nova vida com esse despojo da velha vida. Esse aqui, a mentira, a ira, o dolo, a palavra torpe, ou, desculpa a expressão, a boca suja, a amargura, a ira, a cólera, a gritaria. Quanta gente com gritaria, com tanto berreiro e tanta coisa, como quisendo fazer valer o seu direito, se é que tem, por meio da força. Ora, quem tem direito não precisa gritar. Quem tem direito, tem direito. Faz uso dele sem gritaria, né?
malícia, blasfêmia. Isso aí é o que a Bíblia está chamando do despojo. A gente quer viver essa nova vida carregando no nosso bornal essas coisas que não servem para a nova vida. Agora, nós não usamos mais estas obras da carne, mas usamos as obras e o fruto do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! O grande problema, meus irmãos, não é tão somente de agradar ou deixar de agradar a Deus, porque o problema é que nós usamos isso, e é muito importante. Deus estava falando ao meu coração hoje sobre isso. E o problema não é simplesmente a questão de agradar ou deixar de agradar a Deus, que é muito importante, é vital, mas é muito mais sério do que isso. Veja o que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não dê nenhum tipo de ocasião. Não permita que o diabo faça parte do teu cotidiano. Porque quando a pessoa mente, ela está dando lugar ao diabo. Quando a pessoa blasfema contra Deus, ela está dando lugar ao diabo. Quando a pessoa enche o seu coração de amargura, de ira, de cólera, ela está dando lugar ao diabo. Quando a pessoa fica com muita gritaria, ela está dando lugar ao diabo. Quando a pessoa usa a sua boca para falar palavrão, palavra chula, palavra torpe, como diz a Bíblia, para xingamentos, ela está dando lugar ao diabo. O diabo está tomando o corpo daquela pessoa. E o diabo pode tomar conta do corpo do crente? Pode. Tanto pode que a Bíblia está dizendo: não dá lugar para o diabo, senão o diabo vai tomar lugar. Não, pastor, eu sou coberto com o sangue de Jesus, está tudo bem. Enquanto você está dentro da vontade de Deus, Deus não tem compromisso, e aqui é que está a chave. Era muito importante que nós procurássemos entender essa verdade, que esse é o problema de dar lugar ao diabo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, do patriarca Jó. O capítulo 1. Versículo 7. Jó 1 e 7. Os que já encontraram, leiam comigo, vamos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do
Desviando-se do... O que Jó fazia? Jó era um homem justo, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, mas mesmo sendo justo, sendo reto no que fazia, sendo temente a Deus, a Bíblia diz, e aqui é a parte mais importante, Jó se desviava do mal. Apesar de ser justo, santo, temente a Deus, reto, ele não brincava com o mal. Ele sabia que o mal podia atingi-lo. Ele sabia que o maligno podia usá-lo. Então sabe o que ele fazia com o mal? Ele se desviava, corria dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aonde havia uma aparência de mal, Jó ficava longe. A Bíblia diz que ele se desviava. Se o mal estava aqui nesse caminho, Jó não vai, não, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, sou justo, temente a Deus, reto, não tem conversa não, eu vou passar por cima do diabo, vou atropelar ele. Não, Senhor, Jó nunca fez isto, que muitos de nós gostamos de fazer. A gente acha que é melhor do que Jó, a gente acha que é melhor do que Deus, a gente acha que pode bancar a banca do valente. Jó sabia o potencial que ele tinha e sabia o potencial do adversário. Ele não brincava com o mal, ele não brincava com o pecado, ele se desviava. Glória a Deus. Se o mal estava ali, ele virava e ia para outro canto, dizia, não, eu vou por aqui. A caminhada pode ser mais longa, mas eu não vou enfrentar. Eu me conheço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus olhou assim e disse, mas que crente bom. Olha só, ele não vive me desafiando por qualquer coisa. Ele não fica brincando com a vida cristã, com a vida de servo, de justo, de temente, de reto, não. Olha lá, o mal está lá, ele não foi enfrentar, nem usou meu nome em vão, não. Ele se desviava. O diabo às vezes ficava até zombando de Jó, disse, não vai peitar não, rapaz. Você não é crente, você não disse que é pastor, você não é patriarca. Disse, não tem nada com você, fica aí. Eu vou dar a volta por aqui. Por aqui o caminho é mais fácil. Não, eu vou dar essa volta aqui, eu ganho, vou perder um pouquinho de tempo, mas não estou perdendo tempo nenhum. Perdendo tempo eu vou ficar se ficar querendo te enfrentar. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo está sempre nos atalhos, mas de vez em quando ele fica no caminho também. Não importa se ele está no atalho ou no caminho. Se ele estiver no caminho, vá pelo atalho. Não dês lugar ao diabo. A gente canta aí aquele, se Cristo comigo vai, eu irei. É sim. Só que o mesmo Cristo disse que vai com você, ele orientou a Jó e disse, não enfrenta o mal não, sai de perto. Desvia dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ô irmãos, será que nós vamos querer ser mais crente que Jó, irmão? Será que nós é mais espiritual do que Jó?
Jó foi Deus que falou, não tem homem semelhante a ele, não existe igual a ele, só tem ele. Esse homem, que só tinha um na terra, pastor Darlan, desviava-se do mal. Será que nós somos tão valentes, tão espiritual assim, que nós estamos acima disso aí? Mas vamos continuar. Que esse não é o ponto. O ponto que eu quero chegar está aqui na frente. Observar, versículo 8. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercasse tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Atenção, hein? Está tudo bem lá na sua casa? Continua vigiando, porque o diabo está de olho lá. Você está com um carro bom? Fica de olho. O diabo está de olho, ele quer tomar tudo que é teu. Ele muitas vezes vai lá na presença de Deus e diz: o Senhor abençoou ele, deu casa boa para ele, deu carro, deu família boa. Isso é o trabalho do diabo. Ele faz isso todo dia e toda hora lá, contra a minha vida e contra a tua vida. Ninguém pode ignorar as táticas do diabo, é a mesma. Não cercasse tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoasse. Bom, também onde é que ele bota o pé? O Senhor abençoa ele, vai na frente dele, vai abrindo os caminhos, abrindo as portas. Aí fica fácil. Ser crente desse jeito, aí fica bom demais. Onde ele põe a mão, o Senhor abençoa. Irmão, o diabo estava falando a mentira ou estava falando a verdade? Mas ele é o pai da mentira? O pai da mentira fala a verdade também, pastor João. Diga para alguém que está ao seu lado: irmão, vigia, porque o pai da mentira fala a verdade também. Vigia. Não é, pastor João Davis? Vigia, irmão, vigia. O diabo estava falando a mentira ou estava falando a verdade? É a primeira vez que eu vejo na Bíblia o diabo falando verdade. Você só aprende isso aqui em Madureira. Não, o diabo é o pai da mentira, mas ele fala a verdade também. Aqui ele falou a verdade. Tem cuidado, de vez em quando ele chega falando um monte de verdade para a gente. Se você não ficar ligado, você vai pensar que é Deus, mas é o diabo. Desvia do mal, irmão, desvia do mal. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui hoje, levante a mão e dá glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: irmão, fica ligado, irmão, fica ligado, fica ligado, meu. Nem tudo que reluz é ouro. Não cercasse tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoasse, e o seu gado está aumentando na terra. Desse jeito é bom ser crente, velho. Olha o diabo: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. A primeira coisa que o diabo faz é esta. Tudo que ele quer é isso. É tirar tudo que a gente tem. Essa é a tática do diabo. Primeiro ele não vai atacar você, não. Primeiro ele vai atacar tudo que você tem. Ele vai tentar arrancar tudo que você tem. A diferença é que ele arrancou tudo que Jó tinha, inclusive os seus filhos. E Jó continuou temendo a Deus, desviando-se do mal.
sendo justo e sendo reto. Será que dá para eu e você ser melhor do que Jó? Não responde para mim, não. Às vezes Deus tira alguma coisa aí, você já fica achando ruim, reclamando, murmurando, querendo desistir, fazendo chantagem com Deus, fica de mal com Deus. O que foi, Deus? Estou de mal com o Senhor. Por que você não busca mais a minha presença? O Senhor tirou tudo que eu tinha. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que conversa é essa? Mas deixa eu entrar aqui, onde é que eu quero entrar, gente? Versículo 11: mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo tinha razão? Em termos tinha, porque o comportamento comum de todo ser humano que o diabo disse é isso: quando o Senhor tirar, ele vai blasfemar. O diabo conhece a natureza humana, irmão. Ele sabe aonde nos mexe. Ele conhece os meus pontos fracos e conhece os teus pontos fracos. Você não tem a dúvida disso. O diabo não é nenhum torpor, nenhum maluco, doido, não. A Bíblia fala da sabedoria divina e fala da sabedoria diabólica, está lá em Tiago. O diabo também tem sabedoria. Ele não falou, Senhor, é o seguinte: o Senhor pode tirar tudo que ele tem, e eu quero ver se ele não vai blasfemar de ti, se ele não vai te largar. Só que Jó conhecia o diabo. E Jó tinha comunhão com Deus. E a fé de Jó não estava apegado nas coisas da terra. A fé de Jó estava apegada exclusivamente em Deus. Lembra quando Jó, lá no final da sua história, diz: ainda que Deus me mate, eu vou esperar nele. Eu prefiro que ele me mate. Se ele quiser me matar, ele que me mata, mas eu não vou largar dele. Eu não vou largar dele. Eu vou esperar nele. Eu quero morrer agarrado nele. Sabe o que Jó está falando aqui? Ele diz: ainda que Deus desista de mim, eu não desisto dele. Que crente tremendo, hein? Versículo 12, leiam comigo, todos juntos. E disse o Senhor, vamos ler, todos juntos, vamos. E disse o Senhor a Satanás: repita comigo: eis que tudo quanto tem está em tua mão, somente contra ele não estenda a mão. Aleluia, glória a Deus. Pode arrancar, você está autorizado a tirar tudo que tem, você só não vai tocar nele, você não vai tocar. Alabashuri anda lamana xandaraya. E aí vocês conhecem tudo quanto aconteceu com Jó. Mas versículo de número 22, e eu quero exatamente fazer uma ponderação aqui.
entre o versículo de número 12 e o versículo 22. Mas vamos ler o versículo 22, todos juntos. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez, todos juntos. Em tudo isto, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, não jogou a culpa em Deus em nada. Agora, o que eu chamo a atenção para esta palavra, e eu estou caminhando para o final com esta palavra, é que para o diabo, Satanás, tocar na vida de Jó, aqui está o mistério. Ele teve que ir lá em cima pedir autorização para Deus. Aqui é uma questão de direito de posse, pastor Gouveia. Direito de propriedade. O diabo, Satanás, sabia que Jó era propriedade de Deus. Ele não tinha como tocar, porque se ele viesse para tocar em Jó, ou nos bens de Jó, ele ia encontrar os anjos de Deus, os querubins, os serafins, as miríades celestiais protegendo a Jó. O diabo não destruiu os bens de Jó antes, porque ele não achava ocasião. Quando ele ia para destruir, ele encontrava o exército de Deus do lado da casa de Jó. Será que você pode entender o que eu estou dizendo aqui nessa noite? É por isso que ele foi lá na presença de Deus e disse: me dá autorização para me tocar nele. Deus disse: nele não, mas você pode tocar nos bens dele. Mas até para tocar nos bens dele, Jó precisou da autorização, o diabo precisou da autorização de Deus. Sabe por quê? Porque Jó não dava lugar ao diabo. É uma questão de legalidade. Diga assim: a questão é de legalidade. Ou seja, diga, ou seja, quem tem direito, posse, uso e desfruto da propriedade. Quem tem a posse direta e indireta. Quem tem direito de usar, desfrutar e usufruir daquele bem, daquela propriedade. O diabo não tinha legalidade para tocar na vida de Jó. É por isso que ele não faz o que ele quer com a nossa vida, porque ele não tem direito de nos tocar em nenhum dos nossos bens, nem em nada nosso. Ele não tem direito de tocar nisso. Ele só pode fazer isso se pedir autorização para Deus. Tem que ter autorização superior. Não é porque ele respeita a Deus, não. É porque toda vez que ele tenta, ele encontra os anjos de Deus guerreando em meu e em seu favor. Você não vê, mas os anjos de Deus estão em peleja. Agora, é aqui que está a chave da palavra. Quando
quando eu e você damos lugar ao diabo, nós tiramos essa legalidade de Deus e entregamos na mão do diabo. É aqui que está o problema. Vou repetir. Quando você dá lugar ao diabo, Deus deixa de ter essa legalidade. Você tira essa legalidade da mão de Deus e entrega na mão do diabo. E aí você fica vulnerável a tudo e a todos. Este é o problema do pecado. Não é Deus que deixa de te assistir, não. É você que nega a assistência de Deus. Você está dizendo: Deus, eu não quero mais a tua proteção. Eu não quero mais o teu auxílio. Eu não quero mais o teu senhorio. Eu quero ficar agora por conta e por gosto do diabo. O diabo é o senhor da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. A partir de hoje, eu e você estamos conscientes pela palavra, de que quando nós fazemos a vontade do diabo, nós estamos tirando o direito que é de Deus e entregando na mão do diabo. E aí não adianta cobrar de Deus. A questão do pecado, ela é muito mais séria. É muito mais do que fazer a vontade de Deus ou deixar de fazer a vontade de Deus. É muito mais grave do que isto. Não deis lugar ao diabo. Em tudo isto Jó não pecou. Ele preferiu ficar na mão de Deus. E nem atribuiu a Deus pecado, falta, delito algum. Oh, meus irmãos, tinha muita coisa para falar nessa noite, mas o Espírito Santo já pediu para eu parar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.